Daí, galera do Espírita Pop, sejam bem-vindos a mais um programa, hoje em carreira solo, momentaneamente, para trazer para vocês um bate-papo sobre um tema super atual, que vai falar sobre justiça cristã, né, abordando a questão da caridade para com os criminosos, um texto de Néio Luz, psicografado por Chico Xavier. Então, confere com a gente aí. Chama a vinheta, produção! Daí, pessoal, como é que vocês estão? Então, aqui no Rio Grande do Sul, tá muito frio. Hoje estava aí fazendo 7 graus, mais ou menos, de manhã. Então, a gente agora que está abrindo um solzinho, a gente está se aquecendo aqui. Um abraço para vocês nesse Brasil gigante, que está assistindo também fora do Brasil, que a gente sabe que a Comunhão tem, né, 150 mil inscritos no canal, pelo menos até o momento, né? No canal do YouTube. Então, já convido seus amigos aí também para curtir e compartilhar um conteúdo vasto sobre a doutrina espírita de forma muito bacana, muito descontraída. E aqui no Espírita Pop a gente tem o dever de falar sobre temas atuais, temas que muitas vezes a gente está vinculado através do noticiário, e um tema super importante que abordamos nas nossas rodas de conversa esses dias foi a questão da caridade para com os criminosos, já que nós tivemos recentemente a execução, né, de um assassino em série, chamado Lázaro. Todo mundo acompanhou aí, provavelmente, essa situação, e eu vi muitas pessoas ficando perplexas com a forma que ele desencarnou, né, e inundando as redes, alguns grupos espíritas, inclusive, falando de barbaridade, né, de barbárie, e aí a gente começa a perceber que existe todo um ideário, muitas vezes político, por detrás de certos comentários. Significa que nós vamos ter que abrir mão dos princípios cristãos para a gente entender o que está por detrás desse processo persecutório? Aí a gente vai fazer primeiro um convite, né, a quem está nos assistindo hoje, a seguir o caminho do meio. Essa é uma assertiva budista, mas que também está dentro da doutrina espírita. Mensagens de Chico Xavier falam isso, para a gente seguir o caminho do meio como forma de manter o equilíbrio, como forma de nós termos condição de trazermos o debate mais calmo, mais tranquilo para essas esferas. E aí eu vi, por exemplo, num grupo espírita, essa pessoa, né, de determinado grupo, falando de barbárie quando o Lázaro acabou sendo executado numa operação policial, e que a gente considera que toda vida importa. Toda vida importa. Isso aí é fundamental para quem é cristão, né, gente? Toda vida importa. A vida que está no útero das pessoas, das mães, perdão, a vida que está no útero das mães, e também a vida de qualquer pessoa, mesmo que seja um criminoso. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, caridade caridade com os criminosos, capítulo 11, perdão. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos de Deus para o mundo. Entre os herdeiros discípulos de sua doutrina deve reinar a fraternidade. E ela vai fazer um convite para que a gente possa fazer uma abordagem melhor. Não julgueis, meus queridos amigos, porque o juízo com que julgardes vos será aplicado ainda mais severamente, tem necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, do Deus de pureza, mas que o mundo não considera sequer faltas leves, né? Vai dizer que aproxima-se o tempo, né, em que a fraternidade vai reinar sobre o globo. Então, ela consegue nos dar essa esperança para que isso freie certos impulsos de inferioridade ainda. E aí ela vai fazer um convite pela prece. Sobre o que aconteceu ontem. E quando a gente fala não julgueis, muita gente pegou esse texto aí, jogou lá nos grupos, achando que estava abafando, assim, né? Não podemos julgar o Lázaro. E aí a gente começa a entrar numa esfera perigosa da ausência de consequências dos nossos atos, né? Que eu vejo que é um grande problema para muitos adolescentes no dia de hoje. São super protegidos dentro de casa, quando chegam no mundo, né, no mundo da vida, tem um choque de realidade, porque as suas ações têm consequências graves, né? Quando eles são grosseiros com as pessoas fora do ambiente da família, eles sofrem consequências, sofrem repúdio, sofrem punição, são demitidos, não são rechaçados, e aí todos os transtornos de ansiedade, de inadaptabilidade, de dificuldade de entrar no mundo do trabalho, muitas vezes começa a acontecer porque a pessoa é totalmente melindrável, tudo que acontece a ofende, porque ela não tem uma noção de causa e consequência.
E aí, o primeiro olhar que a gente tem que ter, além daquele de ter a misericórdia para com o criminoso, de tentar resgatá-lo da melhor maneira possível, é o de perceber que nós não podemos julgar os policiais. Por que a gente não pode julgar os policiais, gente? Porque alguém está a serviço da lei. A pessoa presta um serviço público, e geralmente essa pessoa, por mais que a gente, algumas pessoas abstraiam a condição de vida do policial, né? Eu sou filho de policial, posso falar isso, né? A pessoa abstrai a condição do policial, que ele, por exemplo, ele vai sair às 6 da tarde, né? Ele já tem programado passar na padaria, levar o pão para dentro de casa, levar o filho no curso de inglês, ele tem que passar, pegar alguma coisa para a esposa, ou né, a mulher policial também, muitas mulheres estavam participando da operação, por exemplo, ela também tem o compromisso dela de atender eventualmente os filhos, a sua mãe. De repente, uma pessoa, ela resolve, né, enfrentar a lei de Deus, porque quando você mata alguém, você está enfrentando a lei de Deus. E também a lei dos homens, né? Já que nós convencionamos, através do sistema político democrático, um conjunto de leis que estão em validade no nosso país e que nós devemos nos submeter. E aí eu vou falar um pouquinho aqui, para a gente ter o cuidado de a gente não construir uma forma errada de caridade para com os criminosos. Porque a caridade é sempre nós fazemos o bem ao nosso alcance, mas quando nós criminalizamos a justiça, nós não conseguimos fazer caridade. Porque o que eu ouvi, em boa parte, era isso. Era a caridade para os criminosos, para atacar o que aconteceu com Lázaro, quando ele enfrentou a polícia, né, que ele teve muitas oportunidades de se render e de seguir a sua caminhada através da remissão, né, das suas faltas, de se redimir de alguma forma. Então, ele ficou, né, 20 dias aí sendo procurado. O que aconteceu com isso, gente? Esses policiais que têm uma vida normal, como todos nós temos no nosso trabalho, nosso expediente, quando acontece esse tipo de situação, eles são cooptados para o trabalho e eles não podem voltar para casa. Como muitas vezes eu presenciei meu pai saindo, 11 horas da noite, meia-noite, deixando a família, a gente não sabia se ele ia voltar de manhã, porque alguém achou que pode roubar, que pode matar, que pode sequestrar, né? E aí, às vezes pode parecer exagero, né? Mas a pessoa que está indo lá naquela situação, naquela busca, ela também tem medo de morrer, ela também tem medo de deixar seus filhos órfãos, ela também tem receio, né, do que pode acontecer. Então, ela está numa situação onde sobreviver àquela empreitada é motivo de muito alívio. Então, até isso a gente tem que ter um olhar, como as pessoas comemoram o fim de uma operação policial, uma prisão, ou mesmo como acontece ontem, elas não estão comemorando a morte, né, como se fosse um prêmio, um troféu, está comemorando a possibilidade de sair vivo daquela situação, de poder voltar para casa com seus filhos, com seus filhos, com a sua família. Porque quando alguém aponta uma arma para você, você muda a visão. E ali não é uma relação pessoal onde eu decido, né, quais são as situações. É o Estado na função de execução da lei moldada dentro dos princípios, sobretudo, dos 10 mandamentos. Não assassinarás. Essa é a tradução correta, né, de uma das leis dos 10 mandamentos. Não assassinarás, não matarás, no sentido de não assassinarás. Ou seja, quando a pessoa... e a gente lembra de Jesus, quando ele fala que nenhuma ovelha se perderá. Então, esse irmão não vai se perder, nós devemos orar por ele. Mas quando a ovelha se desgarra, o lobo busca. E o lobo é a justiça, que algumas pessoas foram, né, determinadas que deveriam incorporar essa justiça e fazer essa persecução em nome da lei. Então, não é uma questão pessoal. E eu quero lembrar isso de uma maneira que a gente possa compreender quem estava naquela situação, para a gente orar por ele e saber que dezenas de pessoas foram vitimadas, né, de forma direta e de forma indireta, através dos traumas que foram provocados nessas situações, por esse irmão, que a gente tem que orar muito para que ele se redima. Mas a execução da lei, ela acontece. Vamos lembrar de Hitler, por exemplo, que a gente sabe através da mediunidade de Chico Xavier, foi condenado a 1000 anos de exílio num planeta prisão, em Plutão, onde ele deveria refletir sobre os seus crimes, mas também ficar protegido da vingança daqueles que queriam
de alguma forma, atacar ele. Então, foi tanto punido quanto protegido. E aí, Mahatma Gandhi pede a Jesus a possibilidade de ajudar Hitler. Ele que em vida chegou a enviar uma carta para Hitler, solicitando que ele parasse com aquelas investidas. Mahatma Gandhi pede essa missão a Jesus de tentar redirecionar o espírito de Hitler. Então, a misericórdia, a caridade, aqui ela tem mão dupla, gente. Porque a justiça foi executada, Hitler foi preso, né, no plano espiritual. E aí ele recebe o amparo de Mahatma Gandhi para poder fazer a sua conversão ao bem ao longo desse processo. Então, é esse o caminho. Mas eu vou lembrar que essa pessoa, ela foi capturada em 2007 por duplo homicídio na Bahia, né? Ela fugiu da cadeia, depois foi presa novamente em 2009 por estupro e roubo, dessa vez em Brasília. No presídio, ele teve um laudo psicológico, um psicopata incorrigível. Mesmo assim, em 2014, ele foi solto pela justiça, para o regime semiaberto, né? Fugiu. E em 2018, ele foi preso de novo por assassinato, estupro e roubo. E ali acabou escapando da prisão. Gente, essa pessoa estava lá diante dos policiais, poderia ter se entregue. Então, a caridade para com ele, ela é necessária no sentido da oração, no sentido de tentar, né, de todas as formas, fazer com que ele se rendesse. E nós devemos ter também caridade para com os policiais, que são muitas vezes dizimados dentro do nosso país, achando que eles estão ali porque querem fazer essas persecuções, né? E todos nós temos o dever de orarmos por todas as pessoas que estão na frente de trabalho. A gente não tem orado de uma maneira geral, a gente não tem orado pelas pessoas que estão aí na frente do Covid, no campo da saúde, tantos amigos enfermeiros, médicos trabalhando. E para a gente ter uma noção, por isso que a gente não pode ter uma caridade seletiva, né, meus amigos? Essa caridade que muitas vezes esquece de todas as pessoas que estão aí no trabalho, de uma maneira geral, fazendo com que a nossa sociedade continue produzindo o mínimo de normalidade possível. No ano passado morreram 1.300 policiais. 1.300 policiais. Quantos policiais precisam de apoio fraterno das casas espíritas? Quantos policiais precisam arrefecer, criar esperança no seu coração para poder prosseguir da forma mais justa possível? Para que, estando em equilíbrio, eles não produzam excessos, né? A gente, com certeza, é contra qualquer excesso de ordem policial, mas é muito difícil você estar numa linha de frente da segurança pública. Então, esse vídeo eu queria destinar a todas as pessoas que estão aí no meio da polícia, no meio do sistema penal, de todas as formas, tentando construir um pouco mais de segurança para todos nós, e todas as pessoas que estão colaborando para com os presos. E eu falo isso aqui, meus amigos, com muito carinho por todas as pessoas, inclusive porque nós fomos convidados uma vez pelo juiz aqui local para atendermos dentro do presídio. Então, nós temos um profundo sentimento de dever em restituir de alguma maneira, com a palavra de Jesus, com o exemplo de Jesus, um caminho melhor para cada pessoa. Não colocando a gente como modelo nunca, mas colocando Jesus como um modelo que pode resgatar as nossas vidas a qualquer momento. E aí impedindo de que a pessoa chegue numa posição como esse irmão chegou, né? Como esse irmão Lázaro chegou. Que ele seja envolvido pelo Mestre Jesus, abençoado, que todos os policiais que estavam ali sejam abençoados, mas que também, gente, todas as pessoas que foram vitimadas por ele possam ser amparadas, atendidas às suas necessidades essenciais, os órfãos, a família inteira que ele levou, né, que ele, de alguma forma, cobrou, foi um instrumento da justiça divina, porque a gente sabe que todos nós que estamos aqui na Terra, passando por algum tipo de dificuldade, estamos resgatando erros do passado, então a gente sabe que existe uma lei de causa e efeito para eles também. Nós que acreditamos em reencarnação, essa noção de causa e efeito, né, que também modernamente chamamos de lei do karma, ela está presente dentro de nós, já que se Deus não poderia permitir nada que acontecesse sem a sua complacência, já que Jesus mesmo disse que não cai um fio de cabelo de nossa cabeça sem que Deus o permita, então que tudo ocorre com a permissão de Deus. Então nós temos que entender que a lei, ela tem, estamos sob o esquecimento, né, através da reencarnação, mas tudo nós sabemos o porquê. Naquele circo que pegou fogo lá em
em Niterói, no passado. Nós sabemos que se tratava, né, através da mediunidade de Chico Xavier, de um resgate coletivo. Então, nós estamos sujeitos a esses resgates, mas aí a gente vai lembrar da questão do escândalo, né? É necessário que o escândalo venha, mas ai daquele que seja motivo, né, da causa desse escândalo, ou seja, cada vez que nós nos colocamos como instrumentos de justiça, somos justiceiros, nós estamos atraindo a justiça de Deus contra nós, porque ela vale para os dois lados, né? Se nós estivéssemos numa posição, se nós estivéssemos numa situação, né, onde um bandido quer se entregar e ele é executado, a pessoa está assumindo ali a responsabilidade por um homicídio, porque deixa de ser legítima defesa e deixa de ser o cumprimento do dever no exercício de salvar a própria vida, né, ou de cumprir determinado ordenamento jurídico. Todos nós estamos aqui para melhorar. E aí o compromisso da gente, com certeza, é fazer a nossa parte para esse mundo de fato ser melhor, e nada mais fácil do que a gente fazer isso através da infância, plantando na infância e na juventude as condições para que germinem experiências novas, valores novos, e uma ética construída e pautada na mensagem do Cristo de verdade, né, gente? Não é de ocasião. Tem um autor que diz assim, que quando a gente não conhece a ética, não tem um código ético, a gente sofre de indeterminação. Por isso que a doutrina espírita tem os seus livros básicos, que são chamados de codificação espírita, porque elas são códigos morais que tendem a nortear a nossa vida futura. Eu quero deixar com vocês aqui um texto bacana de Neio Lúcio, do livro Alvorada Cristã, A Sentença Cristã, que conta a história de um juiz que teria encontrado Jesus e perguntado como ele deveria prosseguir nas suas avaliações, né, nas suas sentenças, né? E Jesus vai dizer que sim, o criminoso está condenado a receber o remédio corretivo por doente da alma, né? Aquele delinquente grosseiro, ele vai precisar do nosso auxílio através da educação, pelo amor paciente construtivo. A pessoa que não tem, né, comete o crime da preguiça, está condenada a manejar a enxada ou a picareta. Ou seja, para muitos, o trabalho braçal é forma de dignificar o seu espírito. A pessoa ignorante aos bons livros, ao fanático, ser ouvido e interpretado com tolerância e caridade, até que aprenda a libertar a própria alma. Aí quando fala do ladrão, que daí a gente estava falando do irmão anterior, né, é daí para frente, está condenado à oficina e à escola, sob vigilância benéfica. Olha que interessante, gente. A oficina e a escola sob a vigilância benéfica, já cerceando um pouco a sua liberdade. E se o ladrão é um assassino? Aí Jesus é muito claro aqui nessa mensagem, né, Lúcio? Está condenado ao hospício, onde se lhe cure a mente envenenada. Olha que interessante, né? Então, o presídio ainda é uma instituição necessária. A gente não pode, né, se voltar contra aqueles que estão cumprindo a lei, a pretexto de nós acharmos que isso, a pessoa está fadada a fazer o mal. Isso é uma bobagem, gente. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Todos nós temos o livre-arbítrio. E nós reencarnamos num corpo com a cor, a raça, o sexo, conforme a nossa necessidade evolutiva. Nenhum de nós tem sexo e cor, gente. Nós reencarnamos num corpo e ali tem um espírito por detrás. Se nós passamos por dificuldades na nossa criação, é porque nós merecíamos essa situação de dificuldade. Nós vamos achar que nós somos vítimas das circunstâncias. Não existe acaso no planejamento reencarnatório. Não existe acaso na nossa estrutura, no ambiente social que nós nascemos. Então, que a gente fique atento a isso, não caia em armadilhas de teorias modernas que tentam atribuir ao acaso, à família, aos pais, certos condicionantes que nos toleriam a liberdade de escolha e nosso livre-arbítrio. É evidente que Deus tem critérios diferentes para cada um de nós, e o próprio Livro dos Espíritos fala isso, né? Aquele índio que está nas florestas lá, que estava nas florestas, né? Já que o livro é de 1850, que fosse antropofágico, né, canibal, talvez ele fosse menos culpado de um crime que uma pessoa numa sociedade altamente desenvolvida praticasse. Então a gente tem essa consciência de que existem sociedades em que as coisas normais são de um jeito e em outras sociedades elas são de outro, mas não é o caso desses crimes feitos no meio urbano por pessoas criadas no meio urbano. Elas escolheram estar ali. Porque foi condicionado, viveu isso na infância, reencarnou onde merecia, onde precisava. Então a gente tem que sair do vitimismo
entrarmos na noção de causa e efeito, entrarmos na responsabilidade pelos nossos próprios atos e transferir isso, esse ensinamento para as crianças e para os adolescentes, para que eles saibam, sim, que são responsáveis, todos nós somos responsáveis pelos nossos atos, e somos, né, senhores dos nossos atos e escravos de suas consequências, como nos lembra Chico Xavier. E aí, continuando com esse texto de Né Lúcia, a sentença cristã, a gente vai ver o final de forma muito bonita, assim, que é o convite que ele faz a todos nós, né? Para que nós pudéssemos mudar um pouco o nosso pensamento. Então, esse juiz ele passou a meditar nessa situação, né? Ele falou que deveria modificar as peças do tribunal, substituindo a discriminação de castigos diversos por remédio, serviço, fraternidade e educação. Ou seja, dentro do conjunto de penas que Jesus havia elencado, ali também o remédio, o serviço, a fraternidade e a educação. E aí, o próprio juiz, de forma humilde, ele pergunta a Jesus, e de mim, o que eu vou fazer? Aí Jesus sorriu e falou assim, o cristão está condenado a compreender e ajudar, amar e perdoar, educar e construir, distribuir tarefas edificantes e bênçãos de luz renovadora onde estiver. Então, nós, como espíritas, temos esse dever na evangelização, no trabalho dentro dos hospitais, no trabalho dentro dos presídios e com todas as pessoas que nós pudermos contactar, gente. O nosso compromisso de compreender e ajudar, amar e perdoar, educar e construir e trazer trabalho, né, uns para os outros para que a gente possa se redimir de tantas faltas. Chico Xavier vai lembrar que criminosos somos todos nós que já fomos descobertos. Então, não julguemos nenhum dos lados. Trabalhemos no bem para que os jovens que nós tivermos acesso não entrem nesse caminho. Você que está nos assistindo também possa fazer boas escolhas e que a gente tenha a humildade de procurar reparar os nossos erros através do trabalho ativo no bem. Que Jesus nos ampare a todos, sem exceção. Um abraço no coração e que a gente se encontre logo mais. Até mais, gente. Fique com Deus.